vamos iniciar mais uma correção da nossa atividade, a nossa atividade de revisão, e o item 1 diz o seguinte: a crosta terrestre a crosta terrestre é a menor camada em espessura do planeta Terra. Ela é dividida nas porções continentais e oceânicas e possui um papel fundamental no desenvolvimento das atividades humanas. A crosta terrestre também é chamada de... Na letra A, nós temos biosfera, litosfera, mesosfera, troposfera e endosfera. Bem, ela está falando de o quê? Da parte da crosta terrestre, que ela é dividida em porções continentais e oceânicas, papel fundamental no desenvolvimento das atividades humanas. Ou seja, é onde o homem realiza suas atividades. Então, aqui na letra A, nós temos quem? A biosfera. Na letra B, nós temos a litosfera. Na letra C, nós temos a mesosfera. Na letra D, a troposfera. E na letra E, a endosfera. Certo? Quando nós analisamos as alternativas, nós vemos que a biosfera é o quê? A biosfera é o conjunto formado pelos seres vivos e o ambiente em que eles vivem, né? É composta pela litosfera, a atmosfera e pela hidrosfera. Então, nós já vemos que a resposta certa não é a biosfera. Na letra B, nós temos litosfera. A litosfera justamente é o que? É o sinônimo de crosta terrestre, pois remete à fina camada que recobre o planeta, sendo formado por quem? Por rochas e por solos. Então, nós temos que a resposta certa é a litosfera. Certo? Aqui no item 2, nós temos que a camada intermediária do planeta Terra é de maior espessura, sendo formada por diferentes tipos de rochas que sofrem influência das altas temperaturas internas do planeta. Essa camada recebe o nome de quê? Certo, na letra A nós temos manto, deixa eu afastar um pouquinho para cá. Na letra A nós temos manto, B, crosta, na letra C, litosfera e na letra D, biosfera, E, hidrosfera. Bem, logo quando a gente vai observar a alternativa A, a gente já sabe que o quê? Que a camada intermediária do planeta Terra é de maior espessura. Qual é a camada intermediária que fica ali no interior? A gente já tem que é quem? O manto. Então a resposta certa é a letra A, manto. O manto é a camada intermediária do planeta Terra, localizada entre quem? Entre a crosta terrestre e o núcleo. E ela tem como característica principal o quê? A formação do magma, que é o quê? Que seria o magma, lembra lá, é o componente pastoso, formado por restos de rochas, que passam pelo processo de quê? De liquefação, que é justamente expelido por quem? Pelos vulcões, entendeu? Então, vamos lá agora para o item 3, certo? Aqui no item 3, deixa eu arrumar aqui. No item 3, ele diz o seguinte: a astenosfera é uma pequena porção do manto superior, localizada logo abaixo da crosta terrestre, que possui características plásticas na sua formação. A astenosfera é responsável quando a gente vai observar a astenosfera, a gente já observa que o quê? Que é uma pequena porção do manto superior. Então, já vamos começar aqui a analisar as alternativas. Diminuição dos terremotos de terra na superfície terrestre. A gente sabe que ela é uma camada plástica localizada logo abaixo da crosta terrestre. E vamos observar as outras. Movimento das placas tectônicas que formam a litosfera, ou seja, se ela é uma camada localizada abaixo da crosta terrestre, então ela pode se influenciar na movimentação das placas tectônicas. Vamos deixar aqui. Constituição rochosa da superfície da crosta terrestre, não, porque ela fica embaixo, então não tem como. Formação das rochas magmáticas que compõem o planeta. Então a gente sabe também, né, que eu acabei de falar sobre essa questão. A emissão de ondas de campo magnético do planeta, também não. Então, qual é a nossa resposta certa? É a letra B. A astenosfera, letra B. A astenosfera, ela é uma camada plástica localizada logo abaixo da crosta terrestre, que a partir das correntes de convecção, elas conseguem o quê? A movimentação do magma no manto terrestre e produz os movimentos de quem? Das placas tectônicas,
que é justamente o movimento das tectonias de placas, certo? Item 4. O núcleo é a camada mais interna do planeta Terra. Com relação ao núcleo, assinale a alternativa correta. Deixa eu fazer isso aqui. Assinale a alternativa correta. A letra A. O núcleo é dividido em 3 porções em razão da sua composição. Letra B. O núcleo é formado basicamente por ferro e níquel. O núcleo está localizado logo abaixo da crosta terrestre. O núcleo possui uma parte externa sólida e extremamente rígida. O núcleo possui uma parte interna líquida formada por magma. Então, a gente já observa aqui, só da gente analisar as alternativas, a gente vê que a alternativa B, como nós estudamos, o núcleo ele é a camada mais interna do planeta Terra, ou seja, ele não é, ele até os dias atuais ele está sendo menos estudado pelos cientistas, porque até agora a gente tem noção do que é o núcleo. E a principal característica da formação do núcleo é justamente a formação de quê? De ferro e de níquel, certo? Vamos lá. Item 5. A biosfera inclui todos os ecossistemas que estão presentes, desde as altas montanhas até 10.000 metros de altura, até o fundo do mar, cerca de 10.000 metros de profundidade. Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são fatores diretamente relacionados à vida. As 3 principais camadas que compõem a biosfera são, eu falei lá no início, quais são as 3 camadas que compõem a biosfera? Qual é que nós vimos na resposta anterior? Litosfera, atmosfera e hidrosfera, que é o que? Rocha, a parte do ar, né? A atmosfera, que é a parte dos lagos, rios, parte líquida. Então, a nossa resposta certa é a letra D. Item 6. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define a biosfera. Lá no início eu também falei sobre a biosfera. Então, qual dessas alternativas que representa melhor a biosfera? Vamos lá. Parte sólida formada a partir das rochas. Não, a gente tem que isso é a litosfera. Porção do planeta constituído por água. Não, isso é a hidrosfera. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Então, isso é a resposta certa. Mas vamos olhar outra alternativa. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta. A letra... Vamos olhar aqui a próxima. Letra D. Conjunto de organismos de uma mesma espécie do planeta. Também não. Camada de ar que envolve a Terra, a gente tem aqui a atmosfera. Então, nossa resposta certa é a letra C. A biosfera é nada mais é que o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E outra definição que a gente pode falar sobre a biosfera é que ela diz respeito ao quê? A todas as regiões do planeta que possuem vida. Ou seja, é justamente o conjunto formado pelos seres vivos, pelos ambientes em que neles vivem. Certo? Agora vamos para o item 7. As cadeias alimentares mostram relações de alimentação observadas em um ecossistema. Sobre as cadeias alimentares, marque a alternativa correta. Vamos lá. Nas cadeias alimentares, o mesmo organismo pode ocupar níveis tróficos. Ocupar diferentes níveis tróficos? Vamos analisar. As cadeias alimentares sempre se iniciam com os decompositores. Consumidores secundários são sempre herbívoros. Será? Eu acho que não, né? Nas cadeias alimentares, observa o fluxo unidirecional dos nutrientes de energia. Isso é verdade. Na cadeia alimentar, os organismos heterótrofos são chamados de produtores. Não, os produtores são quem? São os autótrofos, eles produzem os seus próprios alimentos. Então, quando a gente observa aqui, nessas alternativas, nós vemos que o quê? Que a nossa alternativa certa é a letra D. As cadeias alimentares, elas apresentam o quê? Fluxo unidirecional, diferente das teias alimentares que se apresentam por um conjunto de várias cadeias alimentares daquele ecossistema. Enquanto a cadeia a gente tem um fluxo
unidirecional, até a gente tem o quê? Um, um conjunto de várias cadeias alimentares naquele ecossistema. Então, se a gente observar aqui nas cadeias alimentares, elas não podem ocupar os mesmos níveis tróficos. Então, nossa resposta certa é a letra D, porque a gente está falando de quê? De cadeias alimentares e não de teias, certo? Item 8. Sobre os diferentes níveis tróficos, observados em cadeias e teias alimentares, marque a alternativa incorreta. Então, a gente vai marcar a alternativa incorreta, certo? Letra A. Organismos fotossintetizantes fazem parte dos produtores. Sim, as plantas, que são organismos fotossintetizantes, elas fazem parte de quem? Dos produtores. Então, essa resposta está correta. No nível de decompositores, encontramos, por exemplo, os fungos, organismos autótrofos. Os fungos, eles são organismos heterotróficos, então a gente já sabe que essa está incorreta. Vamos olhar as outras. Consumidores são organismos incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Sim. Os consumidores que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários. Sim, na cadeia alimentar, né? A cada nível trófico, parte da energia é perdida. Sim, porque se você está alimentando, se você tem o primeiro nível, quando você vai para o segundo, aquele alimento já começa a perder energia passando de nível para nível. Então, quando a gente observa aqui, a gente vê que o quê? Que os fungos, eles são organismos que heterotróficos, ou seja, eles são incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Então, nossa resposta certa será a letra B. Vamos lá agora para o item 9. O item 9 tem: identifique nas setas a seguir na imagem sobre a estrutura da Terra. Então, vamos completar lá. Nessa parte aqui superior, nós temos quem? A parte das rochas. Então, a gente vai ter o quê? A crosta terrestre. Nessa partezinha aqui laranja, nós temos o quê? A parte do... Aqui na parte intermediária, nós temos o quê? Um manto. Então, o manto ele é dividido o quê? Em manto superior e manto inferior. E nós vamos também para a parte do núcleo. O núcleo ele é formado também por essas duas estruturas, uma mais rígida e outra mais líquida. Então, a gente tem aqui o quê? Que o manto, o núcleo é formado por núcleo externo e núcleo interno. Como a gente viu atrás, o núcleo é rico em quê? Em ferro e níquel, certo? Vamos para a nossa alternativa 10, nosso item 10, na verdade. Item 10. A maior parte dos fenômenos meteorológicos, como chuvas, ventos e deslocamentos de massa de ar, ocorre onde que ocorrem esses fenômenos meteorológicos? A gente tem o quê? Que os fenômenos climáticos, como chuva, vento, granizo, ele ocorre lá numa camada. Numa camada, então nós vamos analisar aqui todas as nossas camadas, certo? Então vamos lá. A estratosfera. O que ocorre na estratosfera? Na estratosfera a gente vê que existe a presença de gás ozônio e também é capaz de observar o quê? Parte dos raios ultravioletas emitidos pelo sol, que podem causar sérios danos à nossa saúde. Então a gente já não está vendo aí que ocorrem chuvas, ventos, deslocamentos de massa de ar. Na troposfera, nós temos que o quê? Que os fenômenos climáticos, como chuva, vento, neve, granizo, acontecem aonde? Na troposfera, que é nessa camada que concentra o quê? A maior parte dos gases e da umidade atmosférica. Então, a gente já tem aqui a nossa resposta certa, que é a letra B, a troposfera. Na mesosfera, vamos só analisar as outras alternativas. Deixa eu arrumar aqui. Na mesosfera, nós temos o quê? É possível observar alguns fenômenos de meteoro e na termosfera a gente apresenta temperaturas mais elevadas
E é onde a gente observa o quê? Acontece as auroras boreais, as auroras astrais. E na exosfera, que é a camada mais externa, é onde fica o quê? Localizado, principalmente os gases hidrogênio e hélio. A temperatura é muito alta durante o dia e à noite, e baixa durante a noite. E nessa altitude acontece o que? As órbitas dos satélites artificiais. Certo? Então, nossa resposta certa nós temos que a letra B, troposfera. No item 11, vamos lá. Assinale a alternativa correta que corresponde à camada atmosférica descrita no texto a seguir. Esta camada da atmosfera é caracterizada pelo baixo fluxo de ar. Por possuir pouco oxigênio, não é recomendada a presença do homem nela. No dia 14 de outubro de 2012, no entanto, Felix Baumgartner, um austríaco, saltou de uma altura de 39 quilômetros. Para que isso fosse possível, ele usou uma vestimenta especial. A gente acabou de falar sobre, uh, as camadas atmosféricas, certo? E o caso relatado, ele aconteceu justamente aonde? Na estratosfera, que é a segunda camada mais próxima da Terra. Essa camada ela pode chegar o quê? Até 50 quilômetros de altura e é estável e apresenta um pouco fluxo de ar, por isso se recomenda a presença ainda do homem nela, certo? Então aqui é a letra C, a resposta do item 11. No item 12, nós temos o seguinte: na imagem a seguir, identifique em produtores, consumidores e decompositores. Então vamos lá. A gente vai começar aqui a identificar na nossa cadeia quem são os nossos produtores. São o quê? Os primeiros. Então a gente tem aqui que é os produtores. O gafanhoto, ele tá comendo aqui o capim, né? A parte da vegetação. Então a gente tem que ele é o quê? Que ele é o nosso consumidor primário. Consumidor primário. Agora a gente vai lá, o sapo, que vai comer quem? O gafanhoto. Então, se ele tá comendo gafanhoto, ele é nosso consumidor o quê? Consumidor secundário, certo? A cobra vai comer quem? O sapo. Então, a gente tem que ele é o quê? O nosso consumidor terciário. E aí nós vamos ter quem? O gavião aqui vai comer quem? A cobra. Então, esse aqui é o consumidor o quê? Nosso consumidor final. Então, a gente vai ter aqui o quê? Que o gavião vai morrer e quem vai fazer a preparação, né, para voltar ali para ser consumido será quem? Os nossos decompositores. Decompositores. Certo, pessoal? Essa é a correção da nossa revisão. Até a próxima. Tchau, tchau.